Oi, tudo bem? Eu sou a Mônica e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você e conversar sobre o que eu vim conversar. Hoje eu vim falar sobre aprendizado, sobre humildade, sobre promoção na vida. Você está interessado? Fica aqui que você vai gostar desse conteúdo. Por que será que a gente tem às vezes vergonha de admitir que não sabe alguma coisa? Qual é a razão? Será que a gente acha que consegue saber tudo e que é um vexame a gente não dominar todas as áreas da vida, todo o conhecimento? Isso é uma armadilha. Você já ouviu falar sobre pessoas que nasceram em uma condição de vida muito humilde, muito simples e nem tiveram oportunidade muitas vezes de frequentar a escola, mas que na sua trajetória de vida elas foram ganhando aprendizado, foram aproveitando oportunidades e chegaram no topo, chegaram em um lugar assim que antes elas não teriam esperança de chegar, com seu próprio negócio muitas vezes, ou com grande conhecimento, muita sabedoria. O que move essas pessoas? Qual foi a alavanca que levou essas pessoas a chegar onde elas chegaram? Eu acho que é a humildade. Eu acredito que é a coragem de admitir que nós precisamos em algumas situações de outras pessoas. Pensa comigo. Mesmo que a gente faça uma faculdade, mesmo que a gente estude a nossa vida toda, nós jamais conseguiremos deter todo o conhecimento. Sempre a gente vai ser ignorante em alguma coisa. Não há vergonha nisso. Não existe motivo para se envergonhar. A única coisa que a gente tem que ter consciência é de que a gente acaba não sabendo quase nada. Eu só sei que nada sei. Pode observar, quanto mais a gente busca o aprendizado e tenta aprender as coisas, mais a gente toma consciência que a gente não sabe nada. E tá tudo bem, é isso aí. Geralmente, cada um se desenvolve na área que é necessário se desenvolver. Então, se eu vou trabalhar com determinada coisa, eu vou buscar aprendizado naquela área. Se eu vou trabalhar com uma família, eu vou buscar aprendizado naquela área. Se eu vou constituir uma família, se eu quero ter um casamento feliz, se eu quero ter meus filhos, de certa forma eu vou buscar aprender essas coisas que para mim são importantes, que são assim, meus valores. Então é isso, a gente é movido pelo interesse. Nós aprendemos de acordo com os nossos interesses, os nossos valores, os nossos anseios. E mesmo assim, a gente começa aprendendo desse tantinho. Então você chega num patamar, usa e tal, de repente aquilo que você aprendeu já é insuficiente. E aí vem a ignorância. Então você percebe, opa, o que eu sabia até aqui não vai funcionar para nada, eu vou ter que aprender um pouco mais para lidar com essa situação nova. Isso é um sinal de promoção. É sinal que você está sendo promovido, é o sinal que você está subindo um degrau. Sabe quando que isso acontece muito? Quando a gente tem filhos e você lida com eles bebês. Depois eles começam a falar. O aprendizado que a gente tinha quando eles eram bebezinhos e não falavam nem nada, já não é suficiente mais quando eles começam a conversar e se tornar exigentes e querer as coisas. E o aprendizado que a gente tinha quando eles eram crianças também não vai ser suficiente quando eles se tornarem adolescentes. Nós sempre teremos que ir atrás de aprimorar o nosso conhecimento na área que nós escolhemos. E não tem tempo suficiente para a gente saber tudo. Como que eu vou aprender tudo? Se não há tempo suficiente para eu aprender tudo, se não há uma forma, se não existe uma forma de que eu saiba tudo, se não existe uma forma de que eu saiba tudo, por que eu tenho vergonha quando eu preciso de alguém para me ensinar alguma coisa? Você tem vergonha? Então vou te contar a história do Silvio, história fictícia.
Suponhamos que o Silvio seja assim um grande cientista. Eu gosto de falar, eu acho que o exemplo de cientista é bacana, porque o cientista dedica a sua vida toda estudando para acrescentar alguma coisa à vida das pessoas. Então, realmente eles estudam. Então, o Silvio era um super cientista e ele se aprimorou muito em descobrir, por exemplo, sobre fungos que atacam leguminosas, vamos supor. Leguminosas são plantas, por exemplo, soja é uma leguminosa, tá? Então ele é perito nisso. E nós precisamos que ele seja perito porque a gente precisa desses alimentos. Se as pragas acabassem com esses alimentos, o que seria de nós, não é mesmo? Então ele estudou bastante. E ele aprendeu tudo. O Silvio é capaz de ir em qualquer convenção, de dar aulas, de apresentar trabalhos. Ele se destacou muito na profissão dele nessa pequena área que é fungo em leguminosa. E um fungo X lá, vamos supor. Ok, você acha que ele chegou aí sozinho e que por causa desse grande saber dele, científico, ele está preparado para todas as áreas? Pois eu te conto que o Silvio era solteiro e ele se dedicou muito pouco tempo para se relacionar com as pessoas. E quando ele sentiu falta e buscou se relacionar com alguém, que ele quis encontrar uma pessoa para se casar, para namorar, ele não conseguiu, ele achou tudo muito complicado. E por conta disso, ele desistiu e entendeu que ele precisava de algum tempo para se desenvolver e persistir na busca por um relacionamento saudável. Ele era totalmente ignorante nessa área. Além do mais, o Silvio chegou no topo da área dele, não foi estudando sozinho, sabe por quê? Porque tem muitas coisas que a gente pode aprender com as outras pessoas. Eu não preciso gastar a minha vida inteira para pegar o aprendizado de alguém que já usou 20 anos de sua vida para alcançar. Para que eu vou inventar a roda? Então, ele tinha mentores que o ajudavam do ponto que ele estava. Ele sempre teve pessoas que o ajudaram a avançar muito rápido por causa do aprendizado que eles tinham adquirido até ali. O que seria dele se ele não admitisse que precisava de alguém? O que vai ser de nós se nós não pudermos admitir que a gente não saiba tudo? Que mesmo que a gente já tenha estudado 20 anos para o que a gente faz, a gente não domine completamente a matéria, se nós precisamos aprender mais, nos desenvolver mais. Qual é o problema em errarmos? Sem nós errarmos, a gente não vai entender que a gente pode crescer, que tem mais um patamar para subir, que tem mais um nível para alcançar. Isso é maravilhoso, isso é bom, isso não pode ser ruim. Da mesma forma, nós não podemos julgar ninguém porque eles erram, porque uma pessoa erra, porque uma pessoa não sabe alguma coisa que nós sabemos. E é assim que Deus acaba trabalhando em nossa vida. Ele vai nos desafiando a sempre procurar um pouquinho mais, a gente não se acomodar. Ele vai nos ensinando que com a humildade, de todas as formas, com a humildade, com o aprendizado de que a gente erra sim, e de que a gente precisa de outras pessoas, nós podemos ir sempre um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais alto. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. A mente do prudente adquire conhecimento e o ouvido do sábio busca conhecimento. Provérbios 18:15. Dê instruções a um homem sábio e ele ainda será mais sábio. Ensine um homem justo e ele aumentará o seu aprendizado. Provérbios 9:9. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2. Eu quero te convidar a não ter medo de errar, a não ter medo de admitir que você não sabe tudo.
Eu quero te convidar a se arriscar, a entender que é bom a gente não saber alguma coisa. Isso é um sinal que nós estamos evoluindo. É um sinal de que a gente chegou num lugar que a gente precisa de mais conhecimento, de mais dedicação. Isso quer dizer que a gente está evoluindo, nós estaremos andando para frente. Então, não tenha medo disso, não tenha medo de procurar alguém que saiba mais que você, não tenha vergonha de admitir que você sabe menos. Seja grato se alguém puder compartilhar com você os anos de estudos que essa pessoa teve para chegar ali e te doar isso. Te dar uma mentoria, te ensinar tudo que ela aprendeu, quanto dinheiro ela empregou nisso, quanto tempo. Nem tudo é teoria, prática conta muito. Às vezes a gente tem tempo de sentar num banco de escola, mas a gente ainda não exercitou todo aquele aprendizado. E de repente poder contar com pessoas que já têm essa experiência para nos ajudar é uma bênção, é uma dádiva muito grande. Só que a gente precisa ter humildade para se colocar no papel de quem não sabe tudo e de que está precisando sim. Não tenha medo disso. Se for necessário, se for possível para você sentar num banco de escola com criancinhas, com adolescentes, e daí? Qual é o problema? Eu já perdi a conta de vezes que eu já fiz isso. Eu não me tornei pior do que ninguém. É sério, pode rir. Eu já sentei para aprender inglês, eu já sentei com crianças praticamente, para começar o livrinho 1, porque eu não sabia nada. Hoje eu me defendo em inglês, graças a Deus, assim. Então, e daí? Sabe? Isso não te faz menor, isso não te faz pior, isso não te faz alguém que não merece respeito, não tem nada a ver. Cada hora a gente tem a oportunidade de crescer um pouquinho. E se você está nesse momento, aproveita, pegue com todas as forças quem pode te ajudar, pergunte, agradeça, sabe? Seja aberto para o aprendizado, não se feche, não fique desconfiado, não fique querendo demonstrar que você já sabe tudo. Não faça isso, aproveite de verdade, seja autêntico, se dedique. Você não tem nada a perder. Uma pessoa assim que pode te passar a experiência e que está com a vontade de te passar isso, que quer contribuir com você, não tem preço. Era essa a grande mensagem que eu queria dar essa semana e eu estou feliz de ter passado isso para você. Então, eu quero te desejar uma ótima semana. Eu quero desejar que você se abra para novas experiências e você entenda que você está sendo promovido, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Tchau!